Se você falar que vai prosperar e vai cuidar da sua vida, você vai atingir um tanto de gente que você nem imagina. Eu preciso transferir o que eu carrego e eu quero todos os dias te amaldiçoar com a riqueza. Marcelo, eu tenho medo, não fala assim não. Vou te amaldiçoar. Vou te amaldiçoar com tudo que eu já vi na sabedoria, vou te amaldiçoar com toda a experiência, com todas as modelagens, com tudo. E você vai ser amaldiçoado, não é por sorte, é uma maldição de ter uma vida tão próspera. Você vai ouvir, só recebe. Você vai sentir vergonha da riqueza que você tem. Vergonha, você vai falar assim, eu tenho vergonha disso. E essa vergonha vai bater quase todo dia. E todo dia que isso acontecer, você vai pensar assim, ó, esse é um negócio que Deus pôs na minha mão, que não é só para mim. Eu posso usar enquanto eu dou conta, mas eu não posso reter isso para as pessoas. Então presta atenção no que eu acabei de falar. A maldição de poder ser a pessoa mais cabulosa e fazer o que você der conta. Mas você vai acordar e vai falar assim, ó, eu preciso fazer alguma coisa com isso aqui. Por que todo bilionário, depois que ele alcança tudo, ele fala assim, agora eu quero ajudar os outros? É muito doido, ele ferra a vida dos filhos dele. Engraçado, a maioria dos bilionários perderam seus filhos. Perderam seus primeiros casamentos, seus segundos casamentos. Tudo em prol de uma fortuna. Mas quando eles atingem um grau de sabedoria, de resetar o jogo. Quem tem 10 dígitos, para quem não sabe, bilhão significa 10 dígitos. Quem tem 10 dígitos, não tem um iate que ele não possa comprar, não tem um avião que ele não possa comprar, não tem um restaurante que ele não possa ir. Não existe mais nada que ele não possa fazer. Ele resetou o jogo do consumo, o jogo da produtividade, o jogo do capitalismo foi resetado. O que acontece com o cara que chega nesse status? Eu quero doar todo o meu dinheiro. Aí ele começa a ser benevolente. Aí ele começa a ter compaixão dos outros. Ele começa a doar milhões, centenas de milhões para causas. Ele começa a virar a vida dele. Mas por que ele não fez isso desde o começo? Por que ele teve que ferrar com a família número 1 dele? Por que ele teve que largar aquela esposa? Por que ele teve que deixar o filho dele ir para a vala? Tudo em prol do negócio e depois ele não sabe nem o que fazer. Aquilo que vocês estão caçando, quando vocês descobrirem, não vai servir para nada. Nada. Então, se vocês querem ficar prósperos, sejam amaldiçoados com isso. Tome a prosperidade, você vai ver a dor que é isso. É muito mais dolorido ter muita riqueza do que viver na pobreza, muito mais. A pobreza, o problema dela é que ela é romântica. A riqueza não, tem que contratar um monte de gente para administrar um trabalho infinito. É um negócio que você tem que olhar para o lado e falar, estão roubando aqui, estão roubando ali, estão fazendo não sei o quê. Eu estou te garantindo, o trabalho de ter extrema riqueza é muito maior do que você ter uma pobreza excessiva. Vocês querem isso? Fala assim, eu estava querendo, mas quando você for amaldiçoar, sabe o que é amaldiçoar? Se você quer a riqueza da terra, você não vai dever ninguém. Mas se você quer a eterna, você não vai poder parar e segurar ela para você. E a maldição vai te acompanhar, sabe por quê? Se você for perseguido, a palavra fala, você vai prosperar por isso. Quando alguém fala, estou perseguindo, eu começo a rir, eu falo, eu não sei nem o que fazer com esse tanto de riqueza, mas eu vou ficar mais rico ainda por causa dessa perseguição. Não afino, porque tem uma promessa para isso. Mas como que eu fico rico? Vamos fazer contas? Vocês sabem, vocês são bons de matemática, sim ou não? Então nós vamos fazer contas. Primeira conta que você vai fazer, quantas vidas você tem? Vamos lá, vamos resolver esse problema. Eu tenho algumas perguntas simples para vocês. Quantas vidas vocês têm? Responde a primeira pergunta. Por que você age como se você... Tem 2 perfis aqui, de gente que não tem nenhuma vida, como se você fosse uma coisa que não existe. A maioria das pessoas que eu já vi, que insistem em ficar na miséria e na pobreza, elas agem como se elas não existissem. Então ela tem que responder que é zero. Ela nem tem uma vida. Ela é um corpo orgânico, com o sistema nervoso central, num corpo de carbono, com esqueleto, com a maquinazinha dentro do seu coração, empurrando o sangue e o seu oxigênio, mecanicamente empurrando a pressão disso. Alguns responderam que tem uma. O outro grupo fala que tem 2, ou 3, ou 4. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você não der conta de resolver nessa vida, na outra você está lascado. Então nós temos 3 tipos de pessoas na Terra hoje. Os que se sentem um zero, que não tem nem vida. Eles entraram no automático, parecendo uma peça de vira-brequim dentro do motor. Ele se acha tão zero que se as coisas não funcionam, alguém vai lá e troca ele, é por isso mesmo. A esposa troca ele, o marido troca ela, o empregador troca você. Tudo, você é uma peça descartável, você não se enxerga. Nunca isso vai acontecer. Se você não se enxergar, se você achar que você tem 0 vida, você nunca vai prosperar. É antinatural, é antimatemático. Marcelo, eu tenho 2 vidas. Deixa eu te falar. Fica só com uma. Primeira pergunta que eu te fiz é a resposta dolorida. A maioria se acha 0, então tem 0 vida. Ele não entende que ele tem uma vida abundante.
Se você só for simples e entender que você tem uma, você vai falar assim, ó, eu vou curtir essa vida doidado. Mas você não vai fazer o que um bilionário normalmente faz. Para chegar onde ele chegou, ele atropelou seus filhos, seu casamento. Ele atropelou um monte de relacionamento. Chegou no patamar, aí ele fica com remorso. E aí ele fala, agora eu já posso fazer o que eu quiser questão de dinheiro. Deixa eu te contar um segredo sobre esse tanto de dinheiro. Se você tem 50 milhões de dólares e o fulano tem 1 bilhão, em acesso não vai mudar em nada. Agora, se você for um pródigo e um gastador de dinheiro com cocaína, com puta e com aposta, talvez você consiga dilapidar qualquer tipo de patrimônio. Mas se você entender um pouco de dinheiro, é assustador. Se você tiver um grande recurso e viver só da renda desse recurso, você não vai quebrar nunca, mesmo fazendo tudo errado. Olha que louco. Só de você ter um pingo de sabedoria. Agora imagina você usar tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que agrada o coração de Deus, tendo essa riqueza para fazer tudo o que você quer, ainda agradando o coração dele. Você não sabe o que você vai encontrar. Você vai encontrar o ápice da plenitude de todos os tempos. Tem como fazer isso também. Só que é o seguinte, você me respondeu uma pergunta. Quantas vidas você tem? Uma. Responde a segunda. Quantas pessoas milionárias você tem no seu ciclo de amizade hoje? Não é que você segue no Instagram, não. Responde aí para mim, vocês estão aqui. Nenhuma. Presta atenção nos perfis de pessoas. Ó. Eu vou começar de novo aqui para você entender o porquê que você vive o que você vive hoje. Ó. Vou apagar aqui e vou fazer uma matriz aqui, uma tabela. Ó. Presta atenção. Estou fazendo pergunta por pergunta e vou dar 3 respostas. No final você vai descobrir onde você está. Quantas vidas você tem? Resposta 1 é 0, que eu não me valorizo, eu não tenho minha identidade, eu sou só uma coisa. A maioria dos seres humanos pensa isso. Eu tenho uma vida. Ou então eu sou uma pessoa cheia de desculpa e de crença que passa muito longe do fato, eu tenho 3. E eu estou nessa vida aqui para melhorar, não enche o saco não. Na próxima eu vou dar uma avançada. Segunda pergunta, o que eu acabei de perguntar? Quantos milionários você tem? Você vai responder de novo a mesma coisa, 0. Alguns vão falar 1. Outros vão falar 3 ou mais. 3 ou mais. O que acontece? Se de novo a resposta for 0, você está muito distante de ter esse resultado rápido. Vou fazer uma pergunta para você. Quanto você gasta de network todo mês? Aí a pessoa vai ficar olhando e falando assim, o que é network? Aí eu tenho que voltar 10 aulas para te explicar o que é isso, treinar na teoria, porque você nem sabe na teoria, você imagina na prática. Quanto você está investindo nisso? 0. Olha que louco isso aqui. Aí alguns entenderam, estão investindo 1.000 por mês. Alguns, eu não vou pôr exagero aqui, senão vocês vão ficar doidos. Vamos pôr 10 mil. Porque 85% dos seus resultados dependem das pessoas que você conecta. As pessoas que você conecta mudam o ambiente, as pessoas que você conecta mudam as ideias, as pessoas que você se conecta mudam as suas ações, as pessoas que você se conecta mudam os seus resultados.